Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Congregador. Pensem comigo por um instante. O que é estar ali na beiradinha de alcançar o sonho de uma vida, a grande promessa de Deus, e de repente ver tudo ameaçado por uma tentação? Pois é, hoje nós vamos mergulhar fundo em Números capítulo 25. É um capítulo intenso, que narra uma crise de fé terrível, um juízo divino e um ato de violência tão extremo que, de uma forma paradoxal, foi o que trouxe a salvação. É uma história que nos desafia, que nos força a pensar sobre os limites do zelo e da justiça de Deus. Vamos juntos entender o que aconteceu lá em Sitim. Para a gente conseguir desvendar essa passagem tão poderosa, nós vamos seguir a própria estrutura do drama. Primeiro, vamos ver a tentação que deu início a tudo em Sitim. Depois, vamos encarar de frente o pecado e a praga devastadora que veio como consequência. Bem no centro da história, vamos analisar o ato chocante de Finés. E por fim, vamos entender a aliança que nasceu desse caos todo e, claro, as lições espirituais que ecoam até os nossos dias. Então, vamos nos transportar para Sitim. O povo de Israel está acampado, sabe? Eles podem praticamente ver a terra prometida depois de décadas e décadas no deserto. A expectativa está no ar, a vitória parece certa, mas é justamente ali, nesse momento de quase conquista, que a maior ameaça aparece. E ela não vem de um exército inimigo, não. Ela vem de dentro, do coração do próprio povo. E o estopim de tudo, o início da crise, é exatamente este que a gente vê na tela. Os homens de Israel começam a se envolver com mulheres moabitas. O que à primeira vista poderia parecer só uma fraqueza da carne, muito rapidamente vira uma crise de identidade e espiritual. Sabe aquela linha que separava o povo de Deus das outras nações, a aliança sagrada? Pois é, essa linha começa a ficar borrada, a se apagar de um jeito muito perigoso. E o centro desse conflito todo era a adoração a essa entidade, Baal de Peor. E, gente, não era só uma questão de orar para um Deus diferente. Os rituais, como a gente pode ver, envolviam prostituição sagrada, sacrifícios, era o completo oposto da santidade que Deus exigia na aliança com Israel. Era uma traição espiritual, moral, cultural, que ameaçava dissolver a própria essência do povo de Deus. E é claro que uma transgressão desse tamanho não ia ficar sem resposta, né? A narrativa agora muda de tom. Sai a sedução em trair a santa de Deus. E as consequências são rápidas, são brutais e são devastadoras para a nação inteira. A resposta de Deus, como a gente vê nessa ordem terrível para Moisés, é de uma severidade que impressiona. O texto é muito claro. A idolatria não é um pecadinho particular, escondido. É uma traição pública, uma doença espiritual que contamina todo mundo e, por isso, exigia uma purificação radical, pública, à vista de todos. Enquanto os líderes ainda estavam tentando decidir o que fazer, a punição de Deus já estava em andamento. Uma praga terrível se espalha pelo acampamento e o número de vítimas é chocante. 24.000 pessoas mortas. Isso não é só um número, irmãos. É um testemunho silencioso da dimensão dessa crise e das seriedades com que Deus trata o pecado no meio do seu povo. E é no meio desse cenário de caos, de morte e de desespero que a história foca em um homem, Finéias. A ação dele, movida por um fervor, um zelo implacável pela honra de Deus, vai se tornar o ponto de virada, o momento que vai mudar tudo. O que leva Finéias a agir é este ato de desafio inacreditável. Imaginem a cena, o povo todo chorando na porta do tabernáculo por causa da praga. E um líder israelita, chamado Zimri, na maior afronta, desfila com a mulher midianita, Cosbi, para dentro da sua tenda. Não foi um pecado escondido, foi um deboche público, um ato de total desprezo pela dor da comunidade e principalmente pela santidade de Deus. E a reação de Finéias é imediata, é brutal. Olhem só a sequência. Ele vê o desafio, ele não hesita, pega uma lança, segue o casal e, num ato chocante, atravessa os dois com um único golpe. É um momento de violência extrema, sim, mas a palavra apresenta isso como um ato de zelo por Deus que era necessário para finalmente parar a praga e acalmar a ira divina. Um ato tão dramático assim, claro, teria consequências igualmente profundas. A intervenção de Finéias não só acaba com a crise ali na hora, mas também redefine o futuro, estabelecendo um legado para ele e para sua descendência que iria durar por séculos. O efeito é instantâneo. No momento em que a lança de Finéias executa a justiça de Deus, a praga para.
O texto cria essa conexão direta, inegável. O ato de zelo santo dele serviu como uma expiação, purificando o acampamento e salvando o que restava da nação. E a recompensa por esse zelo é algo extraordinário. Finéias e seus descendentes recebem uma promessa divina, a aliança do sacerdócio perpétuo. Isso basicamente solidifica a família dele como a linhagem sacerdotal principal de Israel, transformando um ato de fervor de um momento numa instituição eterna de liderança espiritual. E aqui a gente vê uma mudança crucial na estratégia divina. A ordem inicial era uma purificação interna, certo? Punir os líderes de Israel. Mas, depois do ato de Finéias, o foco se volta para fora. A nova ordem é atacar os midianitas, que agora são vistos como a fonte externa da corrupção. A justiça se transforma de uma purga interna para uma guerra santa. Certo. Depois de analisar essa história tão intensa, o que a gente realmente pode aprender? Quais são as grandes lições, os temas teológicos que Números 25 nos deixa para refletir na nossa caminhada com Deus? Esse capítulo é um caldeirão de temas poderosos para a nossa fé. Ele nos ensina sobre a gravidade da idolatria, que nada mais é do que a quebra da nossa aliança com Deus. Ele explora o conceito de zelo, essa paixão santa pela honra do Senhor. Mostra também a responsabilidade coletiva, porque o pecado de um pode sim afetar a todos. E, finalmente, a gente testemunha o juízo divino, a expiação por meio de um ato justo e o estabelecimento de uma aliança sacerdotal que apontava para o futuro. No fim das contas, a história tem uma função dupla para nós hoje. Primeiro, é um aviso muito sério contra a gente perder a nossa identidade espiritual, contra quebrar a aliança com Deus. E, ao mesmo tempo, estabelece a linhagem de Finéias como uma autoridade sacerdotal. É uma decisão que vai ecoar por toda a história da salvação, nos lembrando sempre que Deus honra aqueles que o honram. E assim, amados, a história de Finéias nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que é essencial para a nossa caminhada. Onde que a gente traça a linha entre a justiça de Deus e a nossa própria violência? Entre o zelo que agrada ao Senhor e um fanatismo perigoso. Esse texto nos força a confrontar o que significa equilibrar fervor, justiça e misericórdia. E essa é uma questão que milhares de anos depois continua tão relevante e desafiadora quanto antes.